Que nós vamos discutir hoje aqui no Manhã Boa Nova? Perdão. Você já perdoou alguém? Já pediu perdão? Manda sua mensagem aí dizendo da sua experiência, né? Porque sempre se fala na doutrina espírita, Jesus já lá há 2019 anos falava da necessidade de perdoar-se e também de perdoar o seu próximo. É fácil perdoar? Ou é fácil perdoar-se? Vamos discutir essa questão também. De que forma a doutrina espírita explica, né, nos ensina essa questão do perdão. E o que Jesus quis dizer lá com perdoar 70 vezes, 7 vezes 7 vezes? Será que é só a conta matemática? Qual o sentido que está por trás deste ensinamento de Jesus? A gente vai discutir essa questão aqui. Aliás, até o Edson tem uma palestra sobre esse tema, né, Edson? Tenho duas. Duas? Duas palestras. Olha só. Uma é perdoar é um ato de inteligência. Boa. E a outra é perdão, um ato que cura. São duas palestras sobre perdão, então... Bacana. Ele vai trazer um pouco dessas palestras aqui para a gente aprender mais sobre essa questão do perdão. Quem nunca falou, perdoei tal pessoa, porém não quero contato com ela. Será que realmente perdoamos? Não, né? Guardamos mágoas, ressentimentos quando falamos essa questão. Simples ato de perdoar significa se desculpar, absolver, livrar alguém da culpa de um ato, ação que foi considerado agressivo ou ofensivo. E ainda é proporcionar ao ofensor uma oportunidade de arrependimento e a nós mesmos um alívio. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta a seguinte passagem, quando o apóstolo Paulo afirma: perdoar os adversários é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Entretanto, por que ainda temos a dificuldade em perdoar? Será porque somos seres imperfeitos? Será porque nos colocamos sempre no papel de vítima? Por que a dor parece incurável? Essas questões a gente vai conversar durante o programa de hoje. E o perdão traz benefícios à saúde, né? Além de nos libertar da ira, do orgulho, da vaidade e do rancor, traz benefícios aí para uma melhor qualidade de vida emocional e também física, já que os médicos estão comprovando isso aí através da ciência e da medicina. Por que devemos perdoar, Elaine? Nossa, Cláudio. O Edson já respondeu no título das palestras dele, né? Perdoar é um ato de inteligência, né? E também um ato de cura, né? Porque o perdão é para nós, né, Cláudio? Não é para o outro, não é para o ofensor. Se a gente falar de forma simples, lembrando que somos todos imperfeitos, né? E que nós não somos o centro do universo, porque o orgulho, a vaidade nos coloca às vezes nessa posição de centro do universo. Então, tudo aquilo que funciona diferente de mim, ou que de alguma forma me atrapalha ou me agride, né? Ou não acontece da forma que eu quero, que eu desejo, atinge o meu orgulho, né? A minha vaidade e aí a minha raiva. Então é mais ou menos nesse caminho. Então perdoar é um ato de inteligência, sem dúvida, porque quando a gente fala de energia e nós estamos envolvidos e todos interligados, nós estamos nos colocando numa posição muito mais favorável quando a gente perdoa, né? Nos desligando muitas vezes dessa situação. Você leu aí no texto que a gente perdoa de uma forma muitas vezes enganosa, né? Eu perdoo, mas não quero conviver. Na verdade, muitas vezes a gente fica ligado ainda com aquela situação e por isso há esse prejuízo para nós. Por isso que perdoar é um ato de inteligência, né? Porque me tira daquela sintonia, daquela situação que de repente me causou algum mal, algum desgosto. Mas não é fácil, né? Perdoar não é fácil. Por que não é fácil, Cláudio? Por conta das nossas imperfeições, né? Nós ainda não temos esse domínio
né, de nos colocar no nosso verdadeiro lugar, né? Qual a posição que eu devo ocupar em determinadas situações? Mas é um exercício diário que nós temos que fazer. E à medida que a gente vai evoluindo, eu sei que a gente vai tocar nesse assunto mais adiante, à medida que a gente vai evoluindo, vai ficando mais fácil a gente perdoar. Sabe por quê? Porque, na verdade, é mais difícil a gente se ofender. Então, à medida que eu estou mais evoluído, eu não preciso perdoar ninguém porque nada me ofende, né? E aí, Edson, por que devemos perdoar? Eu gostei desse final que a Elaine... Quer dizer, gostei de tudo, mas esse final aí foi fantástico, né? Porque tem a ver com o que a gente está tratando, né? Você só precisa perdoar se você se ofende. E para você não se ofender, você não pode viver num mundo baseado só na emoção. Você tem que usar a razão, que é a capacidade que Deus nos deu de pensar, de raciocinar, né? de olhar as coisas de uma forma fora da emoção. O que acontece normalmente conosco? Você se sente ofendido por alguma razão, você não tem controle sobre aquilo. Você não decide, olha, eu vou me ofender com isso ou não. É algo impensado, é emocional, né? Algo que vem, carrega todo um sistema aí de fluxos, né? Físicos, de adrenalina, de químicos, que faz você ficar... E aí você, de posse disso, vai alimentando essas energias, quando na verdade a pessoa que às vezes provocou aquilo já se distanciou de você, já foi, ela já está fazendo outras coisas... E você fica ali naquele processo de alimentar. Remoendo mágoas, isso, remoendo, né? Uma situação e que não tem mais nada a ver com o outro agora. Tem a ver com a escolha que você fez de ficar alimentando aquilo. Por isso que eu falo que perdoar é um ato de inteligente. Ele requer que você deixe a emoção de lado, comece a raciocinar sobre as coisas... E tem a capacidade, por exemplo, de pensar por que aquilo aconteceu. Às vezes a pessoa não te ofendeu porque quis. Às vezes ela te ofendeu porque ela é assim. Então você vai viver em função do outro. A atitude do outro te incomoda, mas o outro é o outro. E quem é você? Quer dizer, então são questões que nós temos que estar trabalhando na nossa mente para ir mudando a forma de encarar as coisas, né? Então, às vezes eu vejo pessoas sofrendo com pessoas, com atitude de pessoas, que são daquele jeito. A pessoa não vai mudar para te agradar, ou ela não vai mudar pela forma ou a atitude que você espera dela. É você que tem que mudar a sua forma de encarar aquela pessoa. Então, uma vez que você mude, né, que você passe a analisar as questões sem o uso da emoção, fica mais fácil de você não se ofender. Não se ofender. Se você sabe que aquela pessoa é daquele jeito, por que você vai se ofender? Tá certo? Mas isso requer sair um pouco fora dessa questão da emoção. E, infelizmente, tem pessoas que ficam alimentando isso durante muitos e muito tempo, né? Eu lembro, inclusive, Cláudio, e Elaine, né? Uma das razões que me fez fazer uma dessas palestras, já faz mais de 15 anos, tá? Uma delas, né? Foi justamente numa época, foi logo depois de um Natal, em família, quando a gente teve lá uma situação em que tinha que se encontrar a família num determinado local, e aí ficou aquela discussão, que um não ia porque o primo tal ia estar lá, e já não se falavam há 10 anos, coisas desse tipo. Então, há 10 anos que não se falavam. O Natal, que é uma época bacana, né? Uma época de confraternização, sim, é uma época que está todo mundo, né? Vamos assim dizer, se reunindo para confraternizar e tal, as pessoas sofrendo, né, por ter que participar de um encontro de Natal. Olha a loucura. Isso acontece em muitas famílias, né? Você sofrer porque você vai passar um Natal em família, e porque lá vai estar uma determinada pessoa, aí, você me desculpe, mas é falta de inteligência, né? É difícil. É falta de uso da razão, né? Então eu vou agora... Veja, você estava falando da questão do orgulho e da vaidade, né? Eu vou, em função do meu orgulho ferido, da minha vaidade, não encontrar com parentes com quem eu gosto, porque vai estar um lá. Eu estou dando só um exemplo aqui, tá?
para mostrar que às vezes a gente se envolve de tal forma nas coisas sem pensar. E vai se deixando levar pela emoção. É por causa de um, você esquece de conviver com os outros. Sim. Então os outros agora são penalizados. E aí eu não paro para pensar que eu estou ofendendo os outros com essa atitude. Eu recrimino a atitude de um, mas eu sou aquele que provoca a atitude de ofensa nos demais. Verdade. Não é falta de uso do senso quando você tem esse tipo de atitude? Aí é o passional. Eu gosto de uma frase do Confúcio para exemplificar essas coisas, tá? Posso falar ela aqui ou não? Pode. Confúcio tem uma frase que ele fala assim: ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Perfeito. Então as pessoas falam assim, mas puxa, esse Confúcio aí tá confuso, né? Confuso. Tá causando uma confusão. Por quê? Ser ofendido tem importância sim. Só que o Confúcio, na verdade, ele reparava nas atitudes das pessoas. E o que ele comparou, o que ele reparou, na verdade? Que as pessoas, elas se ofendiam umas às outras. Às vezes até sem querer. Nas atitudes, né, na inter-relação, Cláudio, às vezes eu faço uma coisa que te desagrade. E eu não tinha intenção de te desagradar. E ele percebeu isso, por isso que ele falava ser ofendido. Não tem importância. Por quê? Porque todo mundo se ofende, cedo ou tarde. Não vai ter ninguém que possa passar na vida, né, a vida inteira, sem ofender alguém, mesmo que não queira. Aí ele fala, bom, a não ser que você continue a lembrar disso. Quer dizer, então aí ser ofendido passa a ter importância, porque você fica retroalimentando um sentimento. Exatamente. Né? Às vezes provocado pela ação do outro, mas às vezes sem que o outro tivesse a intenção. Exato. O outro às vezes nem sabe, né? Nem sabe. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que usar a inteligência e não a razão. Perdão, tem que usar a razão e não a emoção, né? Emoção. E, às não vezes, pode uma pensar boa com o fígado, conversa, né? Uma boa conversa às vezes resolve. Sim. Também, né? Mas para isso tem que ter humildade. Né? Tem que ter a capacidade de falar, olha, eu não sou perfeito, eu não sou melhor que ninguém, vou tentar me relacionar melhor, entender que isso faz mal para você, que o maior prejudicado com não perdão é você, não é o outro. O outro continua sendo o que ele é. E quem é que está sofrendo? Fica remoendo, né? E enquanto quem o sofre? Outro tá Então, o outro às vezes continua fazendo o que ele sempre fez. E aí você fica retroalimentando um sentimento ruim para você. Quem está adoecendo é você, não é o outro. Aí quando eu falo isso, tem pessoas que falam, mas então isso é injusto, Deus é injusto. Não, Deus não tem nada a ver com isso. É coisa nossa. É a lei, né? Isso é coisa nossa. É a questão da lei natural, porque quando a gente lembra, a gente pensa, e eu acho que aí o espírita pode, de repente, ter uma certa vantagem, se a gente pode usar essa palavra, mas quando você tem aquele conhecimento de cada ser, né, que convive conosco, está num grau desse processo evolutivo, fica bem mais fácil você perdoar, né? Primeiro que você não deveria se ofender, mas já fica mais fácil, porque a gente sabe que se o Edson me fez uma ofensa, não é vergonha para mim o ofendido, é vergonha para quem me ofendeu, né? Ele está mostrando as suas imperfeições, né? Então, cabe a mim realmente não entender que ele está naquele processo evolutivo ainda, né? Então, talvez ele não tenha feito realmente para me prejudicar, mas ele deu daquilo que ele tem, né? Ele só tem aquilo ainda, né? Ele ainda está nesse processo evolutivo. Então, aí é que entra essa compreensão que torna mais fácil a vida da gente, a convivência, né? E os melindres começam a deixar de aparecer quando você percebe, não fez por mal, é porque ele ainda ele ainda tem essa crença, né? Ele ainda age dessa forma. Então, é cada um no seu momento, né? E quando você se afeta pela ação do outro, a responsabilidade não é do outro. É sua. Quem está sendo afetado? É complicado de entender isso, porque como é uma questão de... A maneira como a gente reage. Então, como é uma questão de reação, sofrer, né? é difícil você entender. Então, quando baixa a adrenalina, é que você tem que fazer uso da razão, né? E da capacidade que você tem de pensar para refletir sobre essas coisas. A responsabilidade de se deixar influenciar pela ação do outro não é do outro. Ela é toda sua.
Porque você que está aceitando esse tipo de energia, de vibração, né, de ação do outro. Porque o outro pode ser um ignorante mesmo, pode ser um imbecil, pode ser um descontrolado, né? E aí A gente não controla a ação do outro, né? A gente controla a nossa reação e a gente tem um recurso também que você pode se afastar do outro, né? Porque quando Jesus fala perdoar, né? Não, dar outra face, né? A primeira vez que eu ouvi isso, né, muitos anos atrás, não fazia nenhum sentido para mim, Cláudio, falar, poxa, dá a outra face, né? A gente ainda adolescente fala, imagina, vai me bater, eu vou dar outra face, não faz sentido nenhum, né? E aí depois a gente vai compreendendo. Na verdade, eu sempre brincava assim, brinco e falo que Jesus falou para você dar outra face, mas ele não falou que você precisa ficar convivendo com a pessoa, né? Então você também pode fazer outras escolhas. E você quer ver né? uma amarração de Jesus com essa frase do Confúcio? Ser ofendido não tem importância nenhuma. É quando ele fala na oração: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque tanto a gente é ofendido como ofende. E tem aquela passagem do Evangelho, né, que aquela parábola que Jesus, que o devedor pede perdão para o seu senhor porque tem uma dívida, né, ele ia ser preso, né, e ele pede perdão, né, eu vou te pagar, me perdoe, e ele é perdoado pelo seu senhor, só que quando ele chega, então, na sua vida cotidiana, ele não perdoa, né, e ele acaba escravizando aquele que era o seu devedor, né, então nós temos que usar a mesma medida, né, que é o que fala a oração, né? Isso. A gente perdoa porque a gente também necessita do perdão. Esse é o ponto de equilíbrio, né? E eu gosto, só para encerrar, eu gosto da última frase dele lá. Jesus? Ele estava crucificado. O que ele falou? Eles não sabem o que fazem. Perdoai-os porque não sabem o que fazem. Quantas pessoas, Cláudio, não sabem o que fazem? Quantas pessoas ofendem sem saber que estão ofendendo? Né? As pessoas agem no mundo despreocupadas com os outros. Esse é um grande problema também, né? Só que nós temos que nos preocupar, entende? A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente traz para o nosso campo mental, né? Para o nosso campo de atividade emocional e por aí afora. A única pessoa que tem o controle sobre isso é você. Então não adianta você querer transferir para o outro a responsabilidade pelo que você está sentindo. Sim. Né? É o bem e mal sofrer. Né?